O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse hoje que a Rússia sofreu perdas significativas na Ucrânia, onde suas tropas entraram em 24 de fevereiro no que chama de Operação Militar Especial. Abre aspas, temos perdas significativas de tropas, disse Peskov ao canal britânico Sky News em uma entrevista. Abre aspas novamente, é uma tragédia para nós. O Ministério da Defesa russa informou em 25 de março, última atualização disponível, que 1.351 soldados russos foram mortos desde o início da campanha e 3.825 ficaram feridos. O chanceler alemão Olaf Scholz disse 2 dias depois que pelo menos 10 mil soldados russos provavelmente foram mortos. A Organização das Nações Unidas confirmou a morte de mais 1.000 civis, embora o número real provavelmente seja muito maior. E daí eu começo agora com o Vidigal. Lamentavelmente, essa guerra se afasta, se continua se protelando no tempo. É o que se demonstra, bem como eu tenho dito frequentemente, não é só uma questão da Ucrânia contra a Rússia, tem outros interesses envolvidos e, ao que se demonstra, os Estados Unidos, a própria OTAN, e tem participação e tem responsabilidade sobre tudo que está acontecendo. E os países que têm ajudado, entre aspas, a Ucrânia, entre aspas, porque acaba fortalecendo esse conflito. Lamentavelmente, porque isso acaba se prolongando, e nessa guerra quem vai ser a vítima são as pessoas que vão, os familiares que vão ter, quem vai sofrer são os familiares que ficam. Mas é uma guerra que não é como a maior parte da mídia pinta, que é só uma questão Ucrânia e Rússia. A gente começa, quem ainda não percebeu, começa a perceber que tem mais coisa, muito mais coisa por baixo disso. Francês. A Rússia estava fazendo uma política de terra arrasada, bombardeava e depois invadia com seus soldados. Mas os ucranianos não têm mais para onde fugir. Eles estão no meio dos encontros lá e eles reagem e vão reagir até a morte. Então, a Rússia começa a sentir nas próprias baixas a dificuldade, porque a guerra chegou num ponto que tem que haver um embate entre os próprios soldados. E a Rússia vem aí de um episódio ruim, tipo esse aí, que foi do Afeganistão. O Afeganistão que já derrotou muitos, inclusive a Rússia, depois de anos de batalha lá, teve que recuar. Não chegou a lugar nenhum, só perdeu soldados. Celestino. A nova ordem mundial está em curso, né? Rússia, China, países da Arábia. Só lembrando, a gente lamenta as mortes, lógico, dos soldados e dos civis, mas a Ucrânia é o segundo país mais corrupto do leste europeu, né? E sempre à frente do Brasil no ranking de corrupção, para se ter uma ideia, né? De tanto que foi roubado e ainda os ucranianos. E ontem, assistindo o Pan News, no 576, tem 6 oligarcas, né, que comandam a corrupção. 25% do PIB na mão desses 6 oligarcas. Né? Foram colocados todos nominados e colocados, quem puder assistir depois, Jovem Pan News, né, no canal 576 da NET. E o maior objetivo da Rússia, né, é que a Ucrânia tem a segunda maior jaziga de gás. Jazida. Hã? Jazida? Tá. De gás cru. Não foi explorado ainda, né? Então, assim, tem muita coisa envolvida, né? Tem muitos poderes envolvidos, e desses 6 oligarcas que foram nominados, 2 estão envolvidos nessa jaziga. Então, tem muita coisa aí obscura que vai começando a aparecer, né? Quem que imaginava que existia tanta corrupção na Ucrânia, assim, não é divulgado pelo consórcio, né? A gente tem que ligar na Jovem Pan para saber a verdade, porque nem sempre a gente fica sabendo em outras emissoras. Na Ucrânia e na Rússia também. Professor Itamar. Sim, mas a Ucrânia é também. bem maior. Professor Itamar. Não, a Ucrânia é menor, a Rússia é uma francês, eu chamei o professor Itamar. Gente, na Ucrânia. Já chamei.
Professor Itamar. Cadê ele? Tá aí, professor Itamar? Não tá? Ângelo Rigon. Não, eu dei uma saída do ar, bem, o mesmo está acontecendo agora com o professor Itamar, mas sobre guerra, você não tem que, né, não tem que ter lado da guerra, não tem que existir. A Ucrânia é um dos países mais pobres daquela região, é corrupto, como não é diferente da Rússia, tanto que Putin está lá há quanto tempo? Não é pelo belo dos olhos dele. É muito complicado você se posicionar quando um país é invadido e não é o seu país. Se fôssemos nós na pele dos ucranianos, possivelmente teríamos, aí, perdendo entes queridos, familiares, teríamos outra opinião. O professor Itamar está de volta com a gente? Não? O professor Itamar caiu, então. Deixa eu só dar um dado. Vai lá. Na terça-feira foram liberados 11 passagens para tirar o pessoal, né, emergencial ali para sair, porque já pegaram Luhansk, né, e Donetsk. Então, já estavam preparados, né? Eu não estou falando aqui besteira, eu ouvi isso ontem na Jovem Pan News, né? Um especialista da Jovem Pan, um jornalista que está lá na Ucrânia, né? Ele falou todos esses dados. Então, assim, não é nada defendendo nem um lado nem o outro. São dados estatísticos que foram feitos por cientistas políticos e jornalista que está lá no front. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu não costumo fazer isso, vocês sabem, raramente me manifesto aqui, mas eu vi uma publicação, vídeos de Buncha, acho que é o nome da província ali, né? Bukia. Bukia, não sei exatamente a pronúncia, não vou me arriscar, enfim. Eu vi uma publicação da Folha de São Paulo com o retorno de algumas famílias àquela cidade e é lamentável, eu me senti muito mal vendo aquele vídeo. Os corpos estirados no chão, é um negócio absurdo, é um negócio atroz, desumano. E a gente vê que no final, a Rússia também, né, soldados russos, não a Rússia, né, mas soldados russos também morrem nesses confrontos, servindo às vezes até coisas que não necessariamente acreditam. É muito triste a gente chegar nessa situação, e eu espero sinceramente que isso acabe logo, porque ninguém merece guerra.